Fechemos os nossos olhos. Amado e soberano Deus, em nome de Jesus, em Tua presença nos colocamos e damos graças a Ti por estarmos aqui nesta quase noite, Pai, neste final de tarde. Obrigado pelo privilégio de podermos Te buscar. Obrigado pelo privilégio de podermos Te adorar. Obrigado pelo privilégio de podermos celebrar a tão maravilhosa presença do Senhor, porque Tu és Deus presente nesse lugar. Peça a Tua bênção sobre esta vida, a graça do Senhor sobre ele, sobre ela, e que todos, sem exceção, sejam abençoados, e que todos, sem exceção, sejam alcançados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, e na autoridade deste nome, eu me levanto contra toda a obra das trevas. Se há intenção maligna de atrapalhar este culto, caia por terra. Se há intenção maligna de impedir esta vida de ser abençoada, ou aquela que está a caminho de chegar nesse lugar, em nome de Jesus, eu declaro a proteção do Senhor, e que todos que queiram vir, venham, e que todos que queiram buscar a Tua presença, encontrem, e que todos sejam renovados, transformados, curados, abençoados, em nome de Jesus. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de transformação, hoje é noite de adoração, e nós Te louvamos e Te bendizemos para o Teu louvor. Amém. Você vai ouvir a palavra de Deus para você, do coração de Deus para o seu coração. Porque a visão que nós temos de Deus, ela é um divisor de água no relacionamento que nós temos com Deus. Se nós sabemos quem Ele é de verdade, claro que isso excede o nosso entendimento, porque Ele vai muito além do nosso pensamento. Ele é Deus, Ele é Deus. Mas quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos. Ninguém aqui vai se abrir para um estranho, ninguém aqui vai ficar à vontade diante de alguém com quem não tem intimidade. E nós só podemos ter intimidade com Deus quando o conhecemos como realmente Ele é. Uma visão distorcida de Deus interfere no nosso relacionamento com Ele. Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é Juiz, Ele é Santo, Ele é Justo, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é justificador, Ele é resgatador, Ele é remidor. Mas se a nossa visão dEle não é correta, se nós não conhecemos verdadeiramente, não apenas de ouvir, e esse é o grande mal dos crentes da atualidade, é não conhecer Deus de verdade, é não ter com Ele intimidade, e isso faz com que a gente não experimente a vida plena que Ele tem para nós. Sabe, é uma fé na raça, é uma fé por esforço, é uma fé por vontade própria, quando na verdade a nossa fé é resultado de comunhão, é resultado do sobrenatural, é resultado de Deus inundar o coração, é resultado de Deus transformar o nosso natural, Deus transformar as nossas vidas. Não tenha presunção de apresentar para vocês nesta noite, e nenhuma noite e todas as noites que eu possa ter de vida, quem Deus é, porque como eu disse, Ele vai além do nosso entendimento. Eu listei aqui, Criador, Senhor, Juiz, Santo, Onipotente, Onipresente, Onisciente, Pai, Ele é amor, mas ainda esses atributos são apenas uma pequena faceta, uma pequena área de quem Deus
Mas vamos aprender um pouco, baseado num salmo, escrito por um rei que passou por poucas e boas, um rei para quem, no determinado tempo, Deus disse para ele: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você vai ser acometido de uma enfermidade terminal, e você vai morrer. E a palavra de Deus diz que aquele rei se prostrou com o rosto em terra e clamou ao Senhor, e chorou intensamente a Deus e buscou a presença dele, e Deus ouviu e mandou o profeta Isaías até ele falar: Deus ouviu o teu clamor, e ele vai te dar mais um tempo de vida, porque ele ouviu a sua oração. Penso eu, não sei quando, que ele escreveu este salmo. 3 salmos são atribuídos a este rei, Ezequias, um dos maiores reis que Israel teve, pós-Davi, pós-Salomão. E o salmo que ele escreveu, o salmo que eu vou usar como base da ministração desta noite, é o salmo de número 46. Se você trouxe a sua Bíblia, e aqui é um bom lugar para trazer Bíblia, abra ela, ou acompanhe no telão. Nós vamos ler, e vamos meditar, respondendo 3 perguntas. Quem Deus é? Onde Deus está? E o que Deus faz? Primeira pergunta: quem Deus é? Do versículo 1 até o versículo 3. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e os montes desabarem sobre o mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se levantam. Quem Deus é? Está aí no versículo 1. A resposta está sendo dada pelo rei Ezequias. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Deus é o nosso refúgio e a nossa segurança. Diante da convulsão da natureza e das catástrofes naturais e das pandemias que estão se abatendo sobre a humanidade, Deus é o nosso refúgio. Nós somos então, aí no versículo 2, observe no versículo 2, desafiados a não ter medo. Portanto, não temeremos quando vierem os terremotos, não temeremos quando tudo se abalar, não temeremos quando tudo disser que não, não temeremos, não importa a aflição, precisamos crer na proteção de Deus. Quem Deus é, igreja? Mais uma vez, igreja, quem Deus é? No lugar do nosso, coloca meu. Quem Deus é? Mais uma vez, quem Deus é? Aleluia! Você entende isso? Você entende o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Não precisamos andar dominados pelo medo, porque Deus é o nosso refúgio. Quando somos acuados pelas circunstâncias, Ele é a nossa fortaleza. Não precisamos sucumbir ao temor, porque Deus é a nossa segurança. Quando o maligno nos assalta, nós temos para onde correr, nós temos onde nos esconder, nós temos onde nos abrigar, nós temos um lugar, esse lugar é Deus. Ele não foi e não será, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza.
Não precisamos ficar intimidados com as tribulações, nem mesmo quando estamos num beco sem saída. Ele é o nosso socorro bem presente. Não precisamos viver prisioneiros do medo, nem mesmo diante de catástrofes, a terra transtornada, os montes se abalando no seio dos mares, as águas revoltas a ponto de abalar e estremecer os montes, ainda que tudo seja um terror. O nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O nosso Deus é a nossa segurança. Creia nisso, confie nisso. Quem Deus é para você? Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não temerei, não importa o que aconteça, não me recearei, não importa as circunstâncias. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é pela minha sabedoria. É Deus que me guarda, é Deus em quem me refugio, é Deus que me protege. Quem Deus é? Você precisa falar isso para o diabo quando ele vem te tentar. Você precisa falar isso para as circunstâncias difíceis que querem te abalar. Você precisa falar isso para aqueles que querem te fazer duvidar, fazer você questionar a sua fé. Se alguém perguntar quem é o seu Deus, você diz: o meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza em todo tempo, em toda circunstância. Onde Deus está? A segunda pergunta que Ezequias responde, do versículo 4 até o versículo 7. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nesta cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer Deus a protegerá. As nações estão em confusão, os seus reinos desmoronam, a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Onde Deus está, o Senhor dos exércitos está entre nós. Onde Deus está, Ele está no nosso meio. Onde Deus está, Ele está nesse lugar. Onde Deus está, na cidade santa. Quando o texto bíblico se refere a Jerusalém, está falando do povo de Deus, e nós somos o povo de Deus. Quando o texto fala que Deus habita naquela cidade, na verdade está dizendo que Ele habita na vida do seu povo. Deus é presente aqui, Deus habita em você, você é templo do Espírito Santo. Onde Deus está, Ele está no meio do seu povo. Ele é refúgio e fortaleza e habita no meio do seu povo. Você não está sozinha, você não está sozinho, você não está abandonado diante do cerco do inimigo. Não fique abalado, é isso que diz o versículo 5, olhe lá. Não fique abalado, tenha certeza da presença de Deus, por mais que você esteja cercado de inimigos perigosíssimos, por mais que as circunstâncias digam não, o Senhor está com você. Somos, aleluia, a habitação do Altíssimo. Somos a habitação de Deus, Ele é presente aqui, ok, Ele é onipotente. Isaías diz que Ele habita no alto e santo lugar, na luz inacessível, mas esse Deus onipotente que habita entre os querubins, entre os serafins, entre os arcanjos, se tiver mais do que um, entre milhares e milhares de anjos, também habita aqui, habita no meio do seu povo. Você não está sozinho, não tenha medo, não retroceda, não recue, Deus está com você, Ele é o seu ajudador. Por isso, os inimigos não podem prevalecer contra você.
Mesmo que eles sejam muitos e poderosíssimos, mesmo que as nações se enfureçam e os reinos da terra se levantem contra Cristo e a sua igreja, o povo de Deus, a igreja de Deus, eu não falo de prédio nem de placa, eu falo do corpo de Cristo, jamais será abalada, porque o Senhor dos exércitos está no meio dela, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, é o seu refúgio. Quem Deus é? Quem Deus é? Onde Deus está? Em nosso meio. Trazendo para a primeira pessoa, onde Deus está na minha vida. Ele está na minha vida. Ele não é um Deus distante, indiferente, a milhares de quilômetros de distância. Ele está aqui. Ele habita aqui de maneira incompreensível para mim, de maneira incrível para minha mente finita. Como Deus pode habitar no meu espírito? Como Deus pode fazer morada em mim que sou pó? Deus pode. Ele é Deus presente, Ele é refúgio e fortaleza. Terceira pergunta, o que Deus faz? O que Deus faz? Versículo 8 até o 11. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor, vejam como Ele traz destruição ao mundo, acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e sabei que eu sou Deus, serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O que Deus faz? Grandes coisas, vinde contemplai as obras gloriosas do Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele desbarata os inimigos, Ele impõe a eles completa derrota diante dos poderosos feitos de Deus, e coloca termo à guerra. Ele neutraliza seus instrumentos de destruição. Somos exortados a compreender a singularidade de Deus, que opera grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, Deus que é presente no nosso meio, opera grandes coisas. O povo de Deus é convidado a ver as obras do Senhor. É Ele quem abate os poderosos, faz despencar os arrogantes e despede vazios os ricos. É Ele quem coloca um ponto final na guerra e impõe uma cachapante, humilhante derrota aos seus inimigos. É Ele quem desbarata os exércitos inimigos e que torna em sucata os instrumentos de guerra. Deus abate reinos e destrona reis. Os reinos deste mundo passam, os poderosos desse século, eles são apenas uma lembrança do passado. O sopro de Deus os dissipa, o Senhor vindica sua própria glória, pois o Senhor será exaltado sobre toda a terra. É isso que Ele declara. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. A questão é que não vemos. A questão é que sempre aguardamos o algo mais. A questão é que sempre queremos algo mais e fechamos os olhos para aquilo que Deus tem feito, para as grandes maravilhas. Como de manhã e à tarde, eu li aqui um hino do cantor cristão, da harpa cristã, um dos mais antigos e mais conhecidos hinos da igreja cristã, Castelo Forte, escrito no século XVI por Martinho Lutero.
Hino esse baseado neste salmo. Castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo, nossa defesa. Se temos de perder os filhos, bens, a mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Não importa, ainda que tudo diga não, o Senhor está com você. Ainda que as circunstâncias digam não, o Senhor está com você. Esse é o nosso Deus. É importante você entender que milênios passam, séculos ficam para trás e anos voam nas asas do vento, mas Deus continua sendo o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza de geração em geração. O que Deus faz? Grandes coisas para o seu povo. O que Deus faz? Grandes coisas em meio ao seu povo. O que Deus faz? Grandes coisas na minha vida. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus todo-poderoso. Esse é o meu Deus glorioso. Ele é meu refúgio e fortaleza. Ele está no meio da igreja e Ele opera grandes coisas. A quem temerei? De quem me recearei? Esse é o meu Senhor maravilhoso, poderoso e glorioso. Mas eu quero ler o último versículo, que na verdade é a repetição do versículo quase do meio deste salmo. O versículo 7 e o versículo 11 são idênticos, e eles dizem assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos trazer para a primeira pessoa e vamos todos ler em alto e bom som este versículo 11 ou 7, não sei qual está lá no telão. Vamos lá no 3, no lugar do nosso é meu, no lugar de conosco, o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Tá bom, gente? No 3, 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Tem que falar de um jeito que espante o diabo. 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Eu não vou retroceder, eu não vou me acovardar, eu não vou temer, eu não vou me envergonhar, eu não vou esquecer quem Deus é, onde Deus está, o que Deus faz. Refúgio e fortaleza no nosso meio, grandes coisas. Foi isso que Ezequias cantou neste salmo. É um cântico, é uma música. Em meio à aflição e angústia,
em meio à iminente sentença de morte, ainda assim, ele cantou, ele adorou, ele glorificou, ele revelou para nós aqui no século 21, um pouco mais desse grande e majestoso Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Quando perguntarem para você quem Deus é, você pode falar: refúgio e fortaleza. Meu refúgio e fortaleza. Quando perguntarem para você onde Deus está, você pode falar: Ele está comigo. Ele caminha comigo. Ele é meu companheiro de todas as horas. Quando perguntarem para você o que Deus tem feito, você pode dizer: grandes coisas. A minha vida Ele resgatou da morte. Ele me livrou das algemas do pecado. A minha vida não tinha sentido. O meu destino estava decretado, era um inferno de tormento e angústia. E Ele me viu, e Ele me amou primeiro. Sem que tivesse merecimento nenhum da minha parte, Ele me amou primeiro. Ele veio ao meu encontro. Ele me atraiu com cordas de amor. Grandes coisas o Senhor tem feito. Tem me amparado, me sustentado. Não tem tirado as aflições, porque nelas eu vejo sua grandeza. Porque nas aflições eu contemplo sua beleza. Porque antes eu conhecia de ouvir, agora eu conheço de vê-lo. O Senhor tem feito grandes coisas. Majestoso e santo. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Te adorarei. Esse é o meu Te Deus. adorarei. Esse é o teu Deus. Estás aqui. Se é o teu Deus, adore a Ele. Mudando destino. Se esse é o teu Deus, glorifique a Ele. Te adorarei. Se esse é o teu Deus, engrandeça Te a Ele. adorarei. Bendiga esse Deus que é refúgio. Bendiga esse Deus que está em nosso meio. Bendiga esse Deus que realiza grandes obras. Eu te adorarei. Te adorarei. Eu te adorarei. Estás aqui. Aleluia. Transformando nossas vidas. Aleluia, aleluia. Te adorarei. Origlecerra na massa Te neire. adorarei. Tu és, Senhor. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Oh. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, estás aqui. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei. aleluia. Te adorarei. Origlecerra na massa Estás neire. aqui, Teremagasarra na massa neire. Aleluia. te adorarei. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Engrandeça esse Deus. Restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Aleluia. Te adorarei. Santo, declare.
Senhor nosso Deus, damos graças pelo pão que representa o corpo de Cristo, que foi levantado no madeiro em nosso lugar, que foi levantado no madeiro para nos salvar. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sofreu até a morte por amor. Te damos graças pelo vinho que representa o sangue precioso de Jesus, sangue vertido até a última gota, sangue sem mácula, sangue que nos lava, nos purifica, sangue que nos transforma. E através desses elementos obtemos todas as bênçãos conquistadas na cruz. Te dou graça por eles. Nesse momento de renovação da aliança, onde mais intimidade teremos e mais de Ti conheceremos quem Tu és, onde Tu estás e o que tens feito. Renovamos agora a nossa aliança, através da Santa Ceia, esta ordenança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode distribuir. Você já pode comer o pão e já pode ir tomando do cálice. Eu já dei graças. Após participar da ceia, se você quiser dobrar o seu joelho um pouco e ter um tempo aí com Deus, um tempo de comunhão com Ele, fica à vontade. Se quiser ficar sentadinho. Louvado seja Deus. Quem Deus é, igreja? Quando eu era criança, não faz muito tempo, eu gostava de brincar no mato, e gostava sempre de fazer uma caverna, um lugar de refúgio, onde eu achava que ia estar seguro de tudo e de todos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está no nosso meio. Aleluia. E grandes coisas Ele está fazendo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Quem Deus é? Onde Deus está? O que Deus tem feito? Aleluia. Aleluia. Não esqueça disso, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por essa igreja maravilhosa. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por ter usado a Neidia. Obrigado, Pai, pelo louvor. Obrigado por cada vida. Eu peço a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, igreja. Paz seja com todos.